Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer mais uma transmissão da mensagem do Senhor que foi ministrada ontem na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Meu nome é Nilson. Ontem, dia 16, domingo, apesar da chuva, nós tivemos uma reunião muito boa, muito acolhedora, muito abençoada, e o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Graças a Deus por isso. Então hoje nós vamos transmitir a mensagem de ontem, vamos procurar resumir essa mensagem para sermos breves, para aquelas pessoas que não puderam ir, para os que estão longe também. Atos capítulo 2, versículo 44, é o texto que nós vamos refletir hoje, onde diz a palavra do Senhor assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. A proposta da nossa mensagem hoje é podermos entender que o sentido da comunhão dos cristãos é o vínculo estabelecido por Deus em Cristo. Então, se há sentido em os cristãos estarem juntos, em ter comunhão, esse sentido se deve única e exclusivamente pelo vínculo que nós temos com o Senhor. A noção de pertencimento que nós temos ao Senhor, em relação ao Senhor. Graças a Deus por isso. E essa era uma das marcas da igreja, a koinonia, a comunhão. Koinonia significa comunhão. Então, o importante é que não basta nós sabermos as marcas da igreja, é necessário tão somente vivermos essas marcas, sermos uma igreja que busque comunhão com Deus e também com o próximo. O primeiro ponto da nossa mensagem que nós queremos tratar com vocês hoje é que a comunhão faz com que haja identificação entre os cristãos, identificação de um para com o outro. E o texto é muito claro no versículo 24, ele vai dizer que os que criam, os que passavam a crer, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A expressão koinos aqui é de koinonia, é de comunhão. Então a igreja dos primeiros dias era uma igreja koinônica. Esta é uma das marcas. E é uma marca fundamental para uma igreja que deseje se estabelecer, se firmar no Senhor. Ao contrário de outras significações ou qualidades que as igrejas estão buscando hoje, simplesmente aparecerem ou serem grandes, ou terem programas e viverem tão somente de programas. Não, a igreja ela precisa se fortalecer, se estabelecer na comunhão, primeiramente na comunhão com o Senhor. E essa comunhão com o Senhor estabelecida, automaticamente ela é consequência de nossa comunhão com o outro, com o próximo. Comunhão significa aqui que eles se amavam. Havia várias pessoas de várias classes sociais na igreja. Havia gente simples, havia gente intelectual, havia judeus, havia gentios, havia jovens, havia pessoas de mais idade, mas eles viviam em comunhão. Significava que eles se amavam, eles viviam uma condição de comunhão, amor na diversidade que eles apresentavam como igreja. Então a razão principal hoje da igreja se reunir é a comunhão com Deus, primeiramente. Consequentemente, nós temos comunhão com o próximo. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, uma igreja da qual ele fundou, e ele dizia assim, e está registrado isso em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isto é uma forma de viver, uma filosofia de vida ensinada por Jesus Cristo. Homem desapegado das coisas desse mundo
E ele nos ensinou a viver uma vida desapegada das coisas, pois o apego às coisas do mundo provoca tão somente preocupações, ansiedades. Por isso o apóstolo Paulo orientava as igrejas que ele estabeleceu dessa forma. Paulo entendeu a mensagem do Senhor, assimilou essa mensagem do Senhor. E ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, nos versículos 5 e 6, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Kenosis é um termo do grego que significa esvaziamento. E ele se esvaziou de si mesmo. E o versículo 7 vai dizer, esvaziou-se de si mesmo, vindo a tornar-se a ser servo, pois ele mesmo afirmou, Jesus, Mateus 20, 28, eu não vim para ser servido, mas para servir, dar a minha vida em resgate de outras vidas. Mas antes de dizer isso, o Senhor Jesus Cristo disse nos versículos 25 e 27, Jesus chama os seus discípulos e diz, Mateus capítulo 20, versículos 25 e 27, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Vejam vocês, não mudou nada desde então, olha só. Pelo contrário, a dominação aumentou. E é justamente isso que as pessoas mais querem, dominar. As nações querem dominar. Sede de poder. Em qualquer lugar que você vá, em qualquer instituição, inclusive instituições que não visam lucros, filantrópicas, ONGs, a orientação ainda é a mesma, e precisa ser a mesma, do Senhor Jesus Cristo em relação aos seus discípulos. Versículo 26. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E no versículo 27 do capítulo 20 de Mateus, ele vai dizer, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, servir. Princípio fundamental de liderança. Você quer ser líder, meu irmão? Você quer ser líder, minha irmã? Você tem que servir. Mas tem que servir não por obrigação, você tem que servir por amor, por prazer. Isso prova e já é um dos filtros de que você é uma pessoa transformada pelo Evangelho da Graça. No versículo 28, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 20 de Mateus, vai dizer, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sendo sabedores disso, o apóstolo Paulo também afirmou, Filipenses 2,5, como nós vimos lá, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, esvaziou-se, kenosis, lembra? Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Filipenses capítulo 2, versículo 9, tem uma afirmação do apóstolo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Kenosis, esvaziamento. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto no céu quanto na terra. E também vai se dobrar. Segunda parte. A comunhão faz com que identifiquemos as necessidades uns dos outros. Se a comunhão provoca identificação entre nós, ela também faz com que a gente identifique as necessidades uns dos outros. No versículo 45 diz assim o texto, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. É lógico que hoje nós não precisamos, para ajudar os irmãos ou ajudar o próximo, vender tudo o que temos. Não, não é necessário. Deus dá condições para que a gente possa ganhar, para que a gente possa ter rendimentos, provisionamento, para que a gente possa se manter e também ajudar o próximo. Deus é abençoador.
Nós precisamos responder positivamente a essas bênçãos que Deus já tem nos dado. Já tem nos dado. É verdade. O termo comunhão não significa apenas estar juntos. Significa ter algo em comum. Necessidades, portanto. Ter algo em comum é uma referência, é uma noção de que nós precisamos sentir o que o outro sente. Ter algo em comum é compaixão, é se colocar no lugar do outro, é compartilhar do que nós temos. E a igreja primitiva era especialista, tá, em ter algo em comum em relação ao outro. A ideia aqui desenvolvida era desapegar-se das coisas desse mundo. Eles pensavam que a volta do Senhor Jesus Cristo era iminente, ou seja, seria breve, e então eles resolveram se desprender de tudo que tinham. Por isso o texto diz: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Atualmente a igreja, ela não pensa e também não age mais desta forma. Como nós dissemos aqui, o nosso sistema econômico mudou. E com o advento da indústria, a industrialização, o sistema tornou-se capitalista. E o ser humano, ele não pensa mais em ser, mas sim tão somente em ter, em acumular. Ele tornou-se, ao invés de desapegado, ele tornou-se apegado às coisas. Mas a orientação do Senhor Jesus Cristo é: desapeguem-se das coisas. Vamos atualizar essa nossa conversa aqui à luz da própria Bíblia. 1 de João capítulo 2, versículos 15 e 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma coisa é possuir bens, outra coisa bem diferente é ser possuído pelos bens que uma pessoa possui. Jesus já havia nos alertado em relação a isso lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, onde ele disse assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha só as palavras do Senhor Jesus Cristo, muito atuais. O Senhor não é contra nós termos bens, termos coisas. O problema é quando nós somos dominados pelo que temos. Quando o nosso coração está nas coisas que nós possuímos. E também no que não possuímos também. Eu vou falar para vocês no egoísta. O egoísta é assim, sabe? Ele não divide o que ele tem. E ele também fica doente com o que o outro passa a ter ou adquirir. O egoísta é desse jeito, né? É meu, é meu. E o que é meu, o que é seu também pode ser meu. O egoísta é assim: o que é meu, mas o que é seu também pode ser meu. Ele não divide, também não admite que você tem e ainda quer o que você tem. O egoísta é assim. Mas o que nós precisamos ser é altruístas. O altruísta pensa assim: olha só a diferença. O que é meu, mas o que é meu também pode ser seu. Então, a ideia era essa, né? Há muitas pessoas egoístas no mundo, ainda há muitas pessoas. Essas pessoas precisam de libertação, pessoas que precisam de oração, pessoas que precisam de Jesus, pessoas que possuem muitas coisas, mas também são pessoas possuídas pelas coisas. São pessoas pobres. A única coisa que elas têm é dinheiro e coisas, mais nada. São pobres em espírito. Elas não reconhecem as suas necessidades espirituais.
Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes em espírito, em algumas versões, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados é felizes. Então, os pobres em espírito são aqueles que reconhecem as suas necessidades espirituais. Essas pessoas aprenderam a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus é prioridade em suas vidas. Elas têm uma agenda e nessa agenda de prioridades, Deus está acima. Deus primeiramente. O restante Deus acrescenta. Essas pessoas são pessoas ricas, espiritualmente falando. São pessoas também supridas, materialmente falando, porque elas não são sovinas, elas não são egoístas. Concluindo, o sentido da nossa comunhão na igreja, o que nos identifica uns para com os outros, o que faz com que nós nos sensibilizemos com a necessidade, com a dor do outro, é justamente o vínculo que nós temos, a noção de pertencimento que temos para com o corpo de Cristo. O Espírito Santo é quem promove essa comunhão entre os cristãos, os que resolveram andar com Jesus, resolveram fazer parte dessa família, a família da fé. Glória a Deus por isso. Isso é ser igreja. Nós não pertencemos mais ao mundo, pertencemos a Cristo agora. A motivação em estarmos aqui juntos e compartilhando do que é comum entre nós, ou seja, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, é justamente o vínculo, a noção de pertencimento que nós temos a Ele, a Deus. Falar de Jesus, falar da sua vida, falar do seu ensino, falar da sua morte, da sua ressurreição, e também como Ele vivo está e age em nosso meio, na pessoa do Espírito Santo, isso é comum em meio a nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia por isso. Eu quero orar com você nesse momento. Curva a sua fronte, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós desejamos ardentemente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós queremos ser uma igreja, Deus, que vive a verdadeira comunhão. Uma igreja onde Cristo seja maior que as nossas diferenças, nossas preferências, nossos desejos. Nos ajuda a sermos igreja de fato, Deus, em nome de Jesus. Igreja funcional, porque nós somos igreja onde nós estamos. Igreja não é templo, não é edificação, não é estrutura, não é quatro paredes. Igreja somos nós. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E se ainda não está, nós queremos pedir que o Senhor, ó Deus, plante em nós o Espírito Santo de Deus. Transforme a nossa vida, converta o nosso ser. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Pedimos a sua bênção sobre as nossas vidas. O Senhor sabe todas as coisas, o que estamos passando. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, numa atitude de fé. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas omissões, tudo que nós temos feito que não Te agrada. Nos ajuda, Senhor. Sara-nos, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Encoraje-nos, ó Deus, a continuarmos caminhando. Nós Te pedimos, Deus, encarecidamente, Deus. Cura-nos, ó Pai. Se o Senhor, ó Deus, não quiser nos curar, amém. Se o Senhor quiser nos curar, ó Deus, amém também. Mas se o Senhor não nos curar, ó Deus, nos fortaleça a continuar caminhando. Nós Te pedimos em nome de Jesus, nosso Deus e Pai. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do eterno e infinito Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família também,
sobre a extensão da sua família, sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos essa bênção também sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, sobre os missionários que nós lembramos aqui agora também, sobre aquelas pessoas que nós queremos e desejamos ver transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que ouve a nossa oração, atende o nosso clamor, a nossa súplica. Ó Senhor, seja louvado o seu nome, aleluia, glória a Deus. Tenham uma boa semana, Deus os abençoe, fiquem com Deus e se cuidem. Abraço.